Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os japoneses. Não sobre os vênetos, mas sim sobre os japoneses, e em particular sobre os nossos japoneses aqui do Brasil, os descendentes de japoneses. Obviamente, né, quando a gente fala vêneto, só para relembrar, refrescar a memória, a gente não está falando, quando fala sobre língua vêneta e cultura vêneta, a gente não fala só dos vênetos modernos de hoje em dia que se encontram na região do Vêneto ou seus descendentes, né, como nós. A gente fala também do Friuli, do Trento, porque são lugares que pegaram desde sempre a cultura vêneta, né? Desde a Idade do Bronze, passando pela Sereníssima República de Veneza. Se não sabe o que é Sereníssima República de Veneza, aconselho que vá e pesquise. Mas então, eu gostaria de falar sobre os japoneses. Um certo tempo atrás, não faz muito, um mês atrás, eu estava fazendo compras, né, no supermercado. E aí então havia à minha frente um casal, né, de japoneses. A princípio, né, eu pensei que eram japoneses, né, vindos do Japão, porque eu não tinha dúvida de que são de fato de sangue japonês, de etnia japonesa. Mas eles falavam japonês assim toda hora, pelo menos 99% das vezes eles só falavam japonês, e era um casal assim mais novo do que eu, eles deviam ter 17, 18 anos, eram praticamente ainda crianças. Então eu pensei, bom, né, são turistas japoneses. Aqui Bento Gonçalves recebe muitos turistas, né, e cada vez recebe mais turistas de fora do país. E aí algo me impressionou, porque a menina olhou um produto, né, na gôndola e disse em português: esse é igual aquele que tem lá em São Paulo. Né, depois de só falar em japonês, ali 99% das coisas eles falavam japonês, e aí de repente ela falou uma coisinha em português, né, e com o sotaque brasileiro, com o sotaque aqui do país, e aí eu percebi, não, eles não são japoneses, né, eles são descendentes paulistas, né, são descendentes de japoneses paulistanos. Então foi algo que realmente me impressionou, né, como esse povo realmente preservou a sua cultura a tal modo que eles têm honra, eles têm orgulho de pertencerem àquilo, e eles falam a língua deles na maior parte do tempo, porque eu presenciei isso. Eles falam com uma naturalidade, eles não estavam forçando as coisas, sabe? Então 99% do tempo que eu estive perto deles, eles falaram japonês. E então eu falei com eles, puxa, até parabenizei, né, quis saber um pouco mais, porque a gente não tem muito contato com essas outras culturas, né, e então eles me disseram, não, para nós é comum, a gente fala praticamente 100% do tempo em japonês, as crianças também, e só, né, momentos assim que realmente escapam o português, ou que existam coisas de referência muito ligada à língua portuguesa, então eles acabam utilizando o português. E com as pessoas que não falam japonês, obviamente, né, como eu, por exemplo, né? Então eu acho que esse é um belo exemplo de preservação verdadeira, né, da cultura, porque a cultura intrinsecamente está ligada à língua, né? A gente faz cultura porque a gente tem uma língua, e a gente tem uma língua porque a gente tem cultura. Enfim, são coisas que estão ligadas. Assim, se destrói uma língua, destrói um povo, destrói um modo de ver as coisas, destrói uma cultura. Então, acho que fica uma dica para todos nós, né? Até para mim mesmo, que muitas vezes a gente está com pessoas que sabem falar, né, a nossa língua, né, a língua mãe, o vêneto, e acaba falando só em português, né? Então acho que essa fica uma dica valiosa aí para a gente começar a tentar respeitar um pouco mais e preservar de um modo realmente certo a nossa língua. Tá certo? Tchau, tchau!